Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem vai conversar com a gente hoje é a Vivian. Obrigada, viu, querida, por ter aceito esse convite, estar aqui conosco, né? Antes da gente começar, eu vou cuidar do tempo. Tá acompanhando a live da mentoria pela primeira vez. Meu nome é Ana Carlota, eu sou educadora, psicóloga. E tenho aqui na mentoria um canal de contato e de troca e de parceria com quem ama a educação. Então, professores, coordenadores, o pessoal de biblioteca, a Cris Afonso está aí, é, enfim, famílias, quem curte, tá bom? E a gente está aqui hoje para falar de literatura na escola, né? E principalmente num olhar assim para o professor. O professor fica pensando, puxa, como que eu vou trabalhar a literatura? O que que eu vou poder levar para os meus alunos? E para isso eu convidei uma querida Vivian, e a Vivian vai se apresentar para vocês aí. Então, primeiro, boa noite. Que bom estar aqui com vocês e que bom que deu certo, né? A gente dá um jeitinho. Então, eu sou a Vivian Marcondes, sou professora, trabalho na área de educação há 25 anos. Eu brinco que isso entrega a idade, né? Sou formada em pedagogia. Na verdade, eu fiz magistério e hoje eu estava conversando com algumas amigas sobre isso, quanto o magistério foi importante para a gente, né? Depois eu fiz pedagogia e comecei a trabalhar com crianças pequenas, da educação infantil. E aí eu comecei a sentir, assim, algumas necessidades, eu consegui atender essas crianças e fui fazer psicopedagogia, porque eu comecei na educação infantil na época que a Ritalina chegou, né, com força total, e eu olhava aquelas crianças todas tomando Ritalina e eu falava, não acho, né, que tem toda essa necessidade. E aí fui fazer a psicopedagogia para tentar entender, tentar ajudar essas crianças. E aí foi muito bacana, foi uma experiência muito válida. Tive alguns contatos com a literatura nessa época, que já começaram a despertar meu interesse, mas eu brinco que como são as nossas pautas que nos movem, né? Eu fui fazer fundamentos do ensino da matemática, para conseguir também, que aí eu passei. Pois é, porque eu passei do infantil, imagina assim, foi meteórico. Eu passei de uma sala de infantil, de alfabetização, para um quinto ano para dar aula de matemática e ciência. E aí eu fui fazer os fundamentos da matemática, que também foi muito válido. E eu fazia alguns cursos na área de literatura, que sempre foi paixão. E quando eu acabei após em fundamentos, eu falei, não, agora eu vou fazer algo na área que eu amo. Fiz mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. E no mestrado, eu trabalhei com a leitura de poemas em sala de aula. Eu analisei alguns livros e me incomodava muito ver a forma como os poemas chegam para as crianças. Sempre no livro didático, com alguma proposta que está relacionada muito mais à ortografia ou à gramática, do que essa leitura que é tão encantadora de poemas. E agora, no doutorado, eu continuo esse estudo na área de literatura, estabelecendo relações entre artes, que foi algo que começou lá no mestrado, porque eu trabalhei com poema do Drummond, e aí as crianças começaram a levantar vários questionamentos sobre o Drummond, e aí para que eles entendessem um poema, eu trouxe outros textos do Drummond, eu tive que fazer fotografias de Minas, da cidade do Drummond, e eu percebi o quanto essas artes, né, vimos alguns pequenos vídeos, o quanto essas artes se integravam e conseguiam promover uma compreensão muito bacana, e o quanto as crianças se interessavam. Eles brincavam que ler poemas era como montar quebra-cabeças, porque a gente ia juntando todas essas pecinhas para ter essa compreensão. Então foram vivências lindas, lendo poemas, conversando sobre poemas. Eu gosto muito da conversa literária, eu acho a conversa literária em sala de aula muito importante, foi algo que fizemos muito.
e continuo conversando sobre literatura com os pequenos, com os grandes, nos cursos de formação que eu dou. Então, rapidamente, foi essa minha trajetória que me trouxe até aqui para falar de literatura um pouco com vocês. Eu estou muito feliz e agradeço muito pelo convite. Ai, que lindo, Vivian. Você sabe que eu sou uma apaixonada pela leitura, desde pequena, assim, eu amo ler. E depois, como coordenadora e trabalhei em escola há muitos anos, hoje eu estou como gestora de uma rede. Mas assim, eu sempre tive esse olhar, né? O quanto a escola é um espaço onde isso floresce, né? Então, como é importante a ação do professor? É lógico, a gente vê muitas famílias, as famílias têm perfis muito diferentes, né? E a gente percebe logo quando uma criança tem ao seu dispor muita literatura desde pequena e outras que não têm. Mas a escola é esse espaço, né? É esse ambiente que isso tudo pode ser potencializado. Então, esse seu percurso é muito legal, porque vem ao encontro desse meu desejo, né? E acredito que isso tenha te transformado, com certeza, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, numa das escolas que a gente trabalha, a gente tem muito essa preocupação de formar ajudar a desenvolver esse aluno, né? Que lê, e que lê literatura, né? Então, como é que você vê, a partir desses seus estudos, como é que você vê a literatura hoje nas escolas? Eu acho que a gente está em um período de transição. Você falando, eu me lembro da minha infância, eu também fui uma criança muito leitora. Eu comecei a ler muito pequena, gostava, tinha muita curiosidade, lia tudo que eu encontrava e lia algumas coisas na escola. Mas eu confesso que, assim, eu tenho algumas poucas lembranças da escola, da leitura na escola, na educação infantil. Eu tenho 2 histórias lindas dos primeiros livros que eu li. Depois, naquele período de Fundamental 1, eu não tenho lembranças de leitura na escola. Isso me entristece de pensar, né? Depois eu tive uma outra experiência muito bacana na escola, nos 6º e 7º anos. Foi no auge daquela coleção Vagalume. E a boa lembrança que eu tinha é que a professora dessas 2 turmas, desses 2 anos, né, era a mesma professora, ela não determinava o título que nós íamos ler. Ela dava uma lista e nós escolhíamos esses títulos. E depois, fui 8º, 9º, ensino médio, e não tenho boas lembranças também dessas séries. Eu lembro de ter lido os clássicos, né? E de não ter tido esse encanto. Eu fui me encantar por Machado de Assis depois. Eu fui me encantar por Francisco de Queiroz e por tantos outros. E aí, pensando um pouco no que a gente está num período de transição. A gente ainda onde trabalho acontece e a literatura é muito mais um material literário em todas, né? Em todas as escolas, mas eu ainda vejo que a gente tem escolas que promovem as provas de livros, que promovem tudo aquilo que desencanta a leitura, né? Eu costumo dar o exemplo de que a gente, enquanto adulto, não vai ao teatro e ao final da peça alguém dá uma ficha para a gente responder. A gente não assiste as séries que a gente assiste, ao final a gente tem que fazer uma prova sobre elas, dizendo quem é protagonista, antagonista, fazendo um resumo. E a gente faz isso com a literatura, né? Então eu acho que a grande questão da literatura, nessas escolas que ainda não acharam essa transição, e que é lenta, que a gente sabe que demanda estudos, que demanda uma mudança não só do papel do professor, mas da compreensão da família, de comprar todas aquelas ideias, né? E de prova do livro não vai provar nada, né? Ela é só um material que a gente bota na lista de material, um questionário a ser preenchido, mas aquilo não gera encantamento. Então, eu acho que a gente está nessa transição, sim. Tem escolas que já estão fazendo trabalhos lindíssimos, e tem outras que muito em breve farão, que eu acredito nisso. Com certeza. E eu fico pensando, Vivian, que esse tipo, às vezes, de exercício ou de prova, né?
que antigamente era muito comum, não forma um leitor, né? Pelo contrário, né? Cria esse incômodo, né? Pela leitura ou até uma aversão pela leitura, e pouco também contribui para as habilidades, né? Que a gente precisa ajudar uma criança a desenvolver para se tornar um leitor, né? Porque a gente não vira leitor de uma hora para outra, né? É todo um processo. E eu acho que isso é importante a gente também falar para os educadores e para os pais que estão nos ouvindo, né? Que habilidades a gente olha e a gente acha que é importante desenvolver nesses alunos também, nessas crianças, né? Eu sempre costumo dizer que a literatura, ela não tem que ir para a escola com um caráter pedagógico. O livro não pode ser um material. A hora que ele entra numa lista só com material de ensino, o que se espera é isso. Se ele é um material, eu vou pedir para o meu aluno ler, eu vou cobrar alguma coisa, eu vou avaliar. E aí, essa questão de avaliação entra uma coisa que é muito complicada, porque a literatura é subjetiva, né? A gente constrói a literatura a partir dos nossos pontos de vista. É lógico que, assim, existe uma história, existe algo ali que está posto, e a gente vai complementar vivências com os nossos conhecimentos, com outros livros que a gente visitou, com filmes que a gente viu. Então, eu acho que, assim, a gente querer fazer uma pergunta, ter uma resposta determinada e querer que todas as crianças, todos os adolescentes, todos os leitores cheguem a exatamente a mesma resposta é muito complicado, né? Porque pode ser que não... e isso me surpreendeu até na minha dissertação, porque pode ser que as crianças vejam alguma coisa, o leitor veja alguma coisa que eu não vi, e que pode ser que não esteja errado, né? Pode ser que, assim, construiu-se um ponto de vista. A literatura, boa literatura, permite múltiplas leituras. Elas não são infinitas, mas elas são múltiplas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu lembro que quando eu fiz a vivência com as crianças e eu estava escrevendo na dissertação, eu trabalhei com um poema Infância, do Drummond. E eles levantaram a questão de que o Drummond era escravo. E naquele poema, tinha determinadas justificativas que eles me davam que fazia muito sentido. De repente, o Drummond ser escravo. Eles não conheciam, eles não sabiam quem era Drummond, eles não tinham um contexto ali, né, para se apoiar. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui construindo esse contexto e desconstruindo essa ideia de que Drummond era escravo, mas eu não dei essa resposta. Eu não cheguei e falei para eles, olha, não, ele não era escravo. Tá. A gente foi lendo outros textos, eu fui lendo com eles relatos da vida do Drummond, onde ele morava. Então, no Vila de Utopias, contava um pouco da casa dele, contava dos títulos dos avós, dos tios. E aí eles foram construindo toda uma compreensão que foi muito mais significativa do que se eu tivesse dito, não, ele não é escravo. Porque no texto tinha essa possibilidade, não estava explicitado que não era. Então eu acho que essa o grande encanto da literatura, né? Essas construções que ela possibilita. Sim, e aí você foi nesse diálogo, nesse movimento, nessa busca, a criança vai pensando, né? Vai ficando atenta e algumas coisas chamam a atenção, né? Que é exatamente isso, sabe, Vivian? Eu tenho acompanhado um pouco da literatura, principalmente da literatura para a infância, e a gente vê que editoras têm lançado materiais que realmente instigam a criança, né? Que eu digo até assim, ó, que respeitam a criança como um ser inteligente, capaz, né? Porque senão eu fico também às vezes com algumas propostas que é como se a criança não tivesse condição de ir além, de fazer essas leituras, né? Você concorda comigo? Com certeza. Eu livro infantil, eu também gosto infantil, é meu foco.
maior, né? Então, eu trabalho com infantil e fundamental 1, mais, né? São minhas séries de atuação. E eu vejo, tem, assim, editoras que lançam coisas lindíssimas. E tanto é que, assim, para minha tese de doutorado, eu estou usando livro infantil, eu estou usando obras de arte, então a gente, poemas, então é uma gama de artes, né? Porque eu acredito muito nessa a literatura como arte e as outras artes, e eu acho que assim, a gente tem um material riquíssimo. E eu acho que a gente precisa investir muito no conhecimento desses materiais. Eu acho que todo professor, todo educador, toda pessoa que está em contato com criança precisa conhecer. Porque quando eu olho as listas, muitas vezes eu vejo várias escolas com os mesmos títulos. E eu penso, tem tanto título, tem tanta coisa bacana, e a gente vê os mesmos livros que estão sendo pedidos, né? De ano para o outro, então, às vezes, o mesmo livro está na escola há 10, 12, 15 anos. Eu não vou tirar o valor desses livros e dos autores, mas eu acho que tem muita coisa para a gente possibilitar que as crianças conheçam, né? Com certeza, tem editoras que têm um trabalho primoroso. Eu sou fã de algumas. Com certeza. E Vivian, nesse sentido, é o papel do professor, né? Então, no caso, a gente está falando da escola, então, do professor como aquele que é o curador do que vai ser oferecido para as crianças, pelo menos num primeiro momento, né? Exatamente. Eu falo muito do papel da curadoria do professor. E eu acho que esse papel da curadoria do professor, ele não se limita às aulas de língua portuguesa. Eu acho que o professor precisa ser um curador, o professor que é polivalente, né? No caso de quem trabalha com educação infantil fundamental 1, ele precisa ser um curador, assim como o professor de história e geografia, de biologia, lá para os maiores, no ensino fundamental e no ensino médio, porque tem muito livro, muitos bons títulos literários que a gente consegue explorar uma riqueza que não está no livro didático, né? Então, assim, o livro didático ele pode ser uma porta de entrada, as escolas adotam, então a gente vai fazer esse trabalho, mas ele é complementado, ele é enriquecido com muitas possibilidades da literatura. E essa curadoria, eu sempre brinco, quando alguém me pergunta como que a gente faz como que a gente conhece? A gente vai numa livraria, como eu já fui em muitas, a gente pega uma pilha de livros, a gente senta no chão, agora na época da pandemia não está dando, não estou morrendo de saudade disso, mas a gente senta no chão e a gente passa horas ali na livraria olhando. E a gente vai escolher aqueles que a gente vai levar para casa, a gente vai escolher aqueles que podem ampliar o horizonte das crianças de alguma maneira. Se não for agora, depois, às vezes eu brinco que assim, eu sempre arrumo uma desculpa para comprar livro infantil. Eu compro e falo, uma hora eu vou usar para em alguma das minhas aulas, né? Então, eu acho essa curadoria fundamental, pesquisar os sites das editoras, participar de lançamentos. A gente, infelizmente, com a pandemia, né, eu falo que a gente tem que fazer do limão uma limonada, a gente tem visto muitas lives com autores contando sobre os seus trabalhos. Então, acho que essa construção do professor, porque aí o professor está se formando leitor também, né? É uma coisa super importante. E essa formação desse professor leitor vai passar por tudo isso. E aí é engraçado, porque eu brinco que parece que as coisas vêm para a gente, quando a gente começa a pensar num determinado tema, ler um livro, de repente, quando você está lendo alguma coisa na internet, você fala, nossa, isso tem relação com aquele livro, posso usar com os meus alunos. Eu fui numa exposição, eu posso usar tal artista na minha aula, porque vai complementar aquilo que determinado livro falou. A gente vai ampliando, né, essas possibilidades. E esse conhecimento. Eu acho isso perfeito que você trouxe. Duas situações. Uma, que é o professor também se formar enquanto leitor, né? E aí não tem jeito, a gente tem que ler mesmo, a gente tem que buscar, né?
Hoje em dia eu vejo muitas possibilidades, né? Pela própria internet, a gente tem curadorias, né? Então, e curadores de literatura que têm páginas na internet, que divulgam os livros, enfim, que pode. Porque de repente quem quer começar, ou quem sente que ainda não se aprofundou nesse assunto, às vezes pode ficar meio tímido, né? De dizer, bom, mas eu nem sei como começar a escolher. Né? Então, eu acho que esses podem ser alguns caminhos para começar. Depois você vai criando eu acho que vai desenvolvendo essa habilidade também, né? Deixa eu ver aqui. Olha, a Denise mandou uma mensagem para a gente. Ela é professora de língua portuguesa. Ela diz: na escola fazemos quem? A bibliotecária e eu, ela colocou. Um quiz sobre o livro lido. Então, são perguntas e respostas, mas eles adoram e se divertem, porque é num jogo, né? Aí é diferente. Assim. E outra coisa que eu lembrei, Vivian, por exemplo, a revista Crescer lança, né, uma lista de livros também. Então, às vezes o professor quer pensar por onde eu posso começar? Um pai, uma mãe, por onde eu posso começar a comprar alguns livros para montar uma biblioteca em casa para que meu filho possa olhar e começar a se interessar? Então, essas listas eu acho que é um bom caminho, né? Com certeza. Eu gosto muito das indicações. A Crescer, ela faz anualmente, né, os 30 livros. Então, tem muita coisa legal. Mensalmente também tem algumas sugestões. Então, eu acho que é um material muito rico. Eu também costumo olhar 451, que também tem resenhas de bons livros infantis, né? E eu acho que na formação do professor, além do infantil, a gente tem que investir na nossa formação leitora e sair um pouquinho da zona de conforto, né? Porque eu acho que, assim, a gente quer que as crianças leiam, a gente também precisa descobrir ou redescobrir esse gosto. E eu sempre, quando os pais me falam, meu filho não gosta de ler, eu brinco, eu falo, ele ainda não gosta de ler, ele ainda não descobriu como é legal ler, né? Desde que ler tenha esse caráter, nem obrigatório na escola, nem de castigo em casa, né? Porque eu já vi vários casos, assim, você tá de castigo, vai para o seu quarto ler um livro. E eu falo, matou, né? Matou do livro. Porque livro não é castigo. Eu acho que, assim, na escola a gente tem um espaço muito privilegiado, né, Ana Carlota? A gente passa muitas horas do dia com aquelas crianças. E aí eu sempre trago na minha sala de aula 10 minutinhos, 15 minutinhos diários, a gente lê. E é uma leitura sem nenhuma obrigação, não vai ter nada com aquele livro. Às vezes as crianças têm um livro, às vezes é um livro que a gente solicita, compra, e às vezes não. Eu lembro que aconteceram duas situações muito lindas com crianças pequenas, que eu trazia livros para ler para eles, e um dos livros foi O Mágico de Oz. Era uma turma de 3º ano. E a gente não havia pedido a compra do livro, e eu levei e eu lia todo dia um capítulo. E as crianças foram ficando tão empolgadas com aquela leitura que eles pediram para os pais comprar. E aí começaram assim, a aparecer de vez em quando mais um com o livro, mais outro com o livro. E esse livro foi um livro que nós lemos em 2 línguas. Então era uma escola bilíngue, nós líamos um capítulo em inglês, um capítulo em português. Olha quanta coisa bacana aconteceu ali. As crianças se interessaram pela leitura, as crianças estavam ouvindo as 2 línguas, as crianças estavam perguntando coisas nas 2 línguas, porque a gente retomava o livro sempre na outra língua. Então foi muito interessante essa leitura. E o Wonder Extraordinário, que também foi... E as crianças também compraram os livros, depois compraram a continuação, solicitaram para os pais, isso sem a gente pedir. Então, eu acho que quando isso acontece, mostra que, assim,
Criança gosta de ler, sim. Criança gosta de história. Criança gosta de se encantar. Criança não gosta de coisa chata, né? Criança não gosta de pegar e responder perguntas que muitas vezes são transcrições, né? Não são nem reflexões. Se eu pergunto para a criança, peço para ela copiar um trecho, como era, circule os adjetivos que caracterizam o personagem. Gente, olha que coisa chata, né? A gente não assiste um filme para ficar vendo adjetivos. A gente não lê os nossos livros por isso, né? Então, eu acho que esse encanto tem que vir um pouco da gente. A gente tem que encantar essas crianças. Beleza. E, Vivian, você trouxe um exemplo aí do que o professor, né, de uma metodologia, de uma forma de poder trabalhar esse livro, né? Você sabe que eu já... acho que em 2004 eu tive uma sala de aula de 5º ano e depois de ter sido coordenadora eu voltei para a sala de aula e foi em 2004 e eu me lembro de ter feito essa experiência de ler um livro em capítulos para eles e isso é muito legal, né? Na hora que você termina e a gente também é esperto, né? A gente escolhe o momento de parar a leitura, né? Que também fica naquele suspense. Exatamente, ainda pega e lê o título do próximo capítulo e fala, vocês não sabem o que vai acontecer, gente, é maravilhoso. Pronto. E aí as crianças ficam curiosíssimas, né? E aí eu acho que mais uma vez entra o papel do professor como curador, porque aí, assim, é aquele livro que vai arrebatar, né? Aquele livro que vai encantar, é aquele livro que vai tirar essas crianças desse mundo real e fazer com que eles entrem no livro, né? É muito bonitinho eles falando do Mágico de Oz e assim, imaginando aquele lugar que eles não conheciam, né? E passaram a conhecer. E você sabe que acontece uma coisa, depois que eles fizerem toda essa leitura, sem a gente pedir, sem os professores solicitarem, essa escola, ela promovia, ao final de cada trimestre, uma apresentação. As crianças podiam apresentar um trabalho significativo deles. Então, eles se inscreviam. Não era obrigatório, eles se inscreviam. A turma quis apresentar do Mágico de Oz. E aí, eles tinham um momento para se preparar. Eles escreveram os trechos que eles queriam, eles se dividiram em personagens, eles fizeram a roupa com papel, com adereços que eles tinham em casa. Então, assim, foi muito legal de ver, porque não foi nada cobrado, mas aconteceu, né? E quando eu digo que a gente, eu acho que é legal esclarecer, porque tem muita gente que me pergunta, então não pode fazer nada com o livro? Não é isso, pode, né? E é até legal a gente propor coisas muito bacanas. O que eu, particularmente, acho que é um desperdício de tempo e de energia são as provas e os trabalhos com aquelas perguntas sempre fechadas. Então, assim, ler para responder e apenas isso. Eu acho que isso é o que a gente tem durante e após essas leituras. A gente não precisa esperar o final do livro para fazer a prova. Com certeza, com certeza. Olha, tem mais gente que está participando aqui com a gente. Deixa eu ver. Criança ama as viagens que a leitura proporciona. A Cacá que escreveu. A Thelma colocou, eu queria saber se você acha importante apresentar para as crianças de 5º ano de minorias, como de autoria negro-brasileira, indígena, e como que você faz para apresentar? Importante a pergunta da Thelma. Cortou o finalzinho, como que eu faço para apresentar os livros, é isso? Essa também é uma parte muito importante, algo que eu também acho que a gente faz muito pouco, a gente não faz propaganda de livro. Então a gente faz propaganda de tudo, mas de livros quase não existe, né? Então já que não existe, a gente cria. E eu acho que assim, esse encantamento é muito legal. Então, a gente pode apresentar ou um livro que todo mundo vai ler, ou a gente pode apresentar vários para as crianças escolherem. Isso eu também acho que é uma ideia super bacana. Vou falar dos dois, tá? Então, por exemplo, um livro que todo mundo vai ler. Vou trazer alguns exemplos que eu fiz.
Em uma outra live eu falei quando a gente começou a ler a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu fiquei pedindo embalagem de chocolate para todo mundo e forrei uma porta inteira com as embalagens. E a gente também tinha o hábito de não divulgar qual era o livro para as crianças. As crianças não sabiam. Os pais que compravam fora da escola mandavam o livro dentro de um envelope, a gente já combinava e era um procedimento da escola. Ou eles compravam na lista de material e era entregue lá na escola. Então, as crianças não sabiam. Então, olha que coisa mais legal você chegar na sala de aula e ter uma porta cheia de embalagens de chocolate. E você abre a porta, tem uma pilha de livros da Fantástica Fábrica de Chocolate. E aí a gente colocou um chocolatinho, sei lá, né? Tomando cuidado, tinha criança que não tinha intolerância, a gente comprou um chocolate especial. Então, acho que são esses pequenos cuidados. Lembro que quando eu fui trabalhar o do Jorge Amado, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, eu tirei alguns trechos do livro e eu colocava no mural da sala. Então, um trecho do declarando para a Andorinha, se declarando. Para o gato, eles não sabiam quem é. E aí, no dia que e as crianças começaram a ficar muito curiosas, porque eu fiz isso durante uma semana. E depois, num determinado dia, bateram na porta e o porteiro da escola trouxe pra gente uma gaiola coberta, né? Então, eles acharam que era tudo mesmo. E dentro da gaiola estavam os livros. E a gente entregou para as crianças. Teve várias situações. Eu acho que, assim, proporcionar esse lúdico primeiro, esse encantamento e essa vontade, né? Porque a hora que eles receberam aquilo e viram que no mural tinha trechos do livro, eles queriam ler o livro que estava ali sendo entregue, né? Quando eles leram o Caligrafia de Dona Sofia, do André Neves, antes de começarmos as leituras, eles começaram a receber cartinha de Dona Sofia. E eles ficavam, quem é Dona Sofia? E eu falava, não sei, gente, não tenho a mínima ideia. Alguém está trazendo cartinha para você. E aí, quando chega o livro, eu acho que assim, é aquele momento lindo, né? Que a gente fotografa e fala, gente, é o brilho no olho de criança que ganha presente de Natal. Então, acho que isso é muito legal. Uma outra coisa que eu acho muito legal fazer também é possibilitar que as crianças escolham. Eu acho que não precisa ser sempre uma escolha nossa. E aí, como a gente pode fazer isso? Dando opções. Então, eu quero trabalhar ou uma determinada temática, um determinado autor. Então, eu escolho, professora, uns 3 ou 4 livros, eu levo, e aí eu preparo toda uma esse livro é sobre isso, esse aqui fala de uns espaços, onde as crianças tenham informações daquele livro, e a gente abre uma votação, onde a sala vai escolher o livro que a gente vai ler. E aí é muito engraçado também, isso eu já vivenciei, porque geralmente a gente leva de 3 a 4, escolhe um, e as crianças depois acabam procurando na biblioteca ou solicitando aos pais que comprem os outros, porque a gente fez a propaganda, e eles ficaram curiosos. Ou então, a gente pode selecionar esses livros e não obrigar todo mundo a ler tudo. Se eu tenho ali 3, 4 títulos bacanas, e cada um escolhe o que vai ler, a gente providencia esses livros e depois a gente troca, né? Troca os livros, troca informações. Então, acho que a gente fez um verdadeiro clube de leitores. Exato. Aí, né? E essa troca é muito importante. Sim, você sabe, Vivian, você falando assim, dá vontade, mas, né, você diz, as crianças, a gente prepara o encantamento, mas é porque, na verdade, você faz de um jeito que fica mesmo, né? Imagina pensar dos livros chegarem dentro da gaiola, pensar das crianças receberem as cartinhas. Então, eu acho que essa criatividade também é muito importante, né? Isso vai fazendo a criança ficar imaginando que, uau, vai chegar. A professora está aprontando, agora, aí vem uma surpresa. E eles sempre me perguntavam, qual é o livro que a gente vai ler depois? E eu falava, não sei.
E ficava esse gostinho. E eles já sabiam, né, quem é a professora que eles tinham, então eles já ficam imaginando, meu Deus, o que ela vai aprontar agora? Mas eu acho que isso, esse encantamento, é porque a gente precisa descobrir esse encanto do livro, né? Então, quando a gente lê um livro, precisa pensar nas muitas possibilidades. Então, quando eu recebo, quando eu compro, quando eu vou a uma livraria e pego um livro infantil, eu nunca leio uma vez só. Eu vou lendo várias, né? Então, eu leio, aí eu penso, isso daqui se relaciona com tal livro, com tal arte, com tal coisa, isso daqui dá para eu fazer tal coisa. Então, eu acho que é isso, assim, a gente explorar muito o livro para pensar em todas as possibilidades, e depois levar esse livro que a gente pensou e trazer, e chegar com esse livro de uma forma encantadora. Então, assim, agora, eu acabei de apresentar um livro para as crianças por meio de um tablet. Então, eles vão trabalhar com o livro Obrigado, do André Neves, que é um livro lindíssimo, que ele faz um agradecimento aos poetas, né, que foram importantes para ele. E aí eu criei um Padlet para as crianças. Então, o que tem nesse Padlet? Tem um pouquinho, comecei a dizer, olha, a gente vai ler um livro, na primeira coluna, a gente vai ler um livro dessa pessoa. E coloquei uma foto do André Neves. O que vocês escrevem sobre ele? Alguém já leu alguma coisa? Depois, uma segunda coluna, olha, ele já escreveu esses livros, você já leu alguma coisa? Aí coloquei uma foto de todos os poetas. Coloquei, esses são alguns personagens, coloquei personagens entre aspas, do livro. Você conhece algum deles? Então, olha só, a gente vai encantando, a gente vai instigando, né? Sempre tem uma nova informação. Então, ali tem vídeo, ali tem foto, ali tem, por último, eu coloquei a resenha do livro no site da editora. Então, quando as crianças chegam no livro, elas já sabem um monte de coisa sobre ele, né? E aí dá aquela vontade de ler. Eu gostei agora um monte, agora eu quero ler para descobrir mais. Perfeito, perfeito. E, Vivian, a Thelma, quando trouxe também uma questão que eu acho que era legal a gente tratar com os professores que estão nos ouvindo, que é a questão daquilo que a gente, enquanto curador, pode oferecer para as crianças, né? Então, literatura afro, literatura indígena, né? Despertar os alunos para esse olhar, né? Assim, autores, homens, autoras, né? Como é que é? Você tem essa preocupação também? Claro. E aí entra um pouco no que eu falei lá no começo. Imagina a riqueza que é para uma criança que está lá estudando em História e Geografia, sobre a chegada dos portugueses, sobre a história do Brasil. Ela fala no livro didático, que tem as informações. Mas imagina que bacana é ver tudo isso na visão de um indígena. Então, o quanto aquilo que aconteceu afeta os indígenas até hoje em dia. A literatura fez isso, né? O quanto que todo o período que a gente teve, um período vergonhoso de escravidão no Brasil, o quanto isso afeta hoje em dia a vida das pessoas. Então, o quanto é necessário a gente ler isso na voz dessas pessoas que continuam sendo afetadas por algo que é uma história de 500 anos. Então, acho que estabelecer essas relações, a história que está no livro didático, ela precisa ser ampliada com a história que está na boca, na caneta, no papel, escrita por essas pessoas que descendem, né? Então, a gente tem, assim, uma gama de literatura indígena incrível, de literatura também afro, as africanidades ali com uma força muito, muito potente, uma potência enorme, com uma força muito importante, né, de conhecimento. Porque senão a gente não vê, se a gente, dependendo do que a gente escolhe, a gente não vê representado todas as crianças que a gente tem em sala de aula, né? Então, se você só tem lá no livro a criança branca, com pai e com mãe, aquela família tradicional, e a gente não traz outras literaturas, a gente não quebra esses paradigmas, né? E aí parece que o normal é só isso. O que não está ali não é o normal. Então, e também para refletir sobre essas questões. Então, a gente falou das questões indígenas.
Então, vamos refletir o que aconteceu há 500 anos que a gente viu no livro de história. Vamos ver o que os indígenas hoje em dia têm a dizer. Vamos ver como que é a vida deles hoje. Vamos ver se a cultura deles foi preservada. Vamos ver o que eles fazem para preservar. Tem infinitos títulos lindíssimos que eu poderia recomendar e que vão falar disso, né? Então, assim, a gente tem que diversificar. E se a gente fica só na escolha de livros de 10, 15 anos, onde esses assuntos não eram tão presentes, a gente perde essa rica oportunidade, né? De discutir, de desenvolver essa empatia, de desenvolver algo que a gente tem dito muito hoje em dia, que a gente precisa ser antirracista, então a gente precisa entender o que é o racismo, né? Entender, e a gente não vai entender o racismo do nosso lugar de fala, a gente tem que ouvir outros. Exatamente. Então a gente precisa conhecer, eu não digo nem o diferente, porque todos somos diferentes, né? Mas a gente precisa conhecer essa variedade de vozes, de pessoas, de culturas, para aprender a respeitar. Eu sempre falo para as minhas crianças em sala de aula que não existe o melhor ou o pior. Existe aquilo que para a gente ainda é desconhecido. Então a gente tem que conhecer. Né? Eu acho que quando a gente conhece, a gente quebra essa coisa de diferente, eu sou mais, eu tenho mais, eu sou mais aquilo, eu tenho mais direito, né? E a gente entende mais o que é esse sentido de coletividade e de responsabilidade, né? Que eu acho que a gente está precisando tanto. Não, perfeito, Vivian. Acho que é isso mesmo. A Cris Afonso também está colocando aqui, né? Ela colocou a lei e ela colocou os livros didáticos ensinam, mas as contações de história que fixam. A Cris Afonso fez uma live com a gente também falando de literatura negra. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Vivian, como a gente teve aquela confusão, o Instagram não sabe disso. Não, ele vai acabar no horário que ele vai acabar, mesmo que a gente tenha ficado pouco tempo. Então, de antemão, eu queria dizer para você que em breve eu queria fazer um outro bate-papo com você. Porque certamente a gente vai ser que nem leitura em segundo capítulo. A gente vai parar porque o pessoal vai falar, queremos mais. Mas eu quero que essa live possa ficar salva, né? Por isso eu estou preocupada com o tempo. Acompanhando, né? E assim, muito obrigada, Vivian. De verdade. Eu é que agradeço. Foi uma alegria estar aqui. Peço desculpas porque acabamos tendo que começar atrasado, né? Por conta da minha atrapalhação aqui, mas na próxima, com certeza, capítulo 2. Isso mesmo. Então tá bom, obrigado, viu, querida? Fica com Deus. Obrigada, gente.